Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Chayane Lopes, idealizadora do projeto Cultura de Proteção. Sou pesquisadora, professora, doutora em Linguística pela UF com pós-doutorado em curso no programa de pós-graduação em Filosofia e Ensino pelo Cefet, cuja pesquisa se concentra na área de formação docente com foco em prevenção ao abuso sexual. Eu estou participando do episódio semanal do Universo Cast para falar sobre abuso sexual. E para isso, eu começo com alguns relatos. O primeiro deles é o relato de uma aluna minha do ensino médio, na verdade uma ex-aluna, e ela tinha um histórico de vários suicídios. Inúmeras vezes ela ficava sem ir à aula porque o impacto das tentativas de suicídio era um impacto significativo, então, por ela ficar muito debilitada, ela não conseguia voltar a frequentar a escola muito rapidamente. O que aconteceu com essa moça? No ano passado, eu estava dando uma aula e ela começou a chorar, ela chorava muito, muito mesmo. Ela se tremia toda, ela mal conseguia ficar de pé e eu pedi a ela que ela me desse a mão e eu saí da sala de aula com ela, fui com ela para a sala dos professores. Lá ela aceitou beber um pouquinho d'água, ela conseguiu ir regulando, conseguiu se acalmando e em um determinado momento ela me perguntou se podia me contar o que tinha acontecido. E eu disse para ela que sim, e ela me contou que ali no momento da aula, uma imagem que eu mostrei trouxe à tona uma situação que ela tinha vivido quando ela tinha por volta de 9 anos de idade. Ela lembrou que ela estava brincando de pique-esconde na casa de um primo e ela teve a ideia de se esconder num cômodo que era bem vazio. E quando ela foi para esse cômodo se esconder, um amigo do primo entrou em seguida. E aí ficaram ela e esse rapaz, de aproximadamente 16 anos, é o que a memória dela alcança, que essa era a idade do menino, e ali ele abusou sexualmente dela. Ela em torno de 9 anos, ele em torno de 16 anos. Ela me contou isso, foi a primeira vez que ela contou isso para alguém, e aí esse ano, quase um ano depois dela ter me contado isso, eu recebi a notícia de que ela nunca mais, desde o ano passado, em que ela conseguiu verbalizar esse abuso sofrido, ela nunca mais tentou suicídio. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é tão fundamental que nós, como profissionais, como pais, como indivíduos, possamos ter informações suficientes, possamos nos disponibilizar para ouvir o outro, para identificar casos de abuso sexual, para conduzir situações que digam respeito a vítimas de abuso ou a testemunhos de abuso. Por quê? Porque quando essas pessoas identificam alguém com quem elas podem conversar, em quem elas podem confiar, pessoas que entendam sobre o assunto, pessoas que saibam como encaminhar a situação, pessoas que saibam fazer uma escuta respeitosa, que não revitimizem aquela pessoa ali que conta o que viveu, isso pode salvar. Isso pode salvar uma vida, isso pode salvar uma família, isso pode salvar muitas pessoas. Então, o meu desejo aqui é que esse relato ele sirva como um impulso para que vocês possam buscar informações sobre o abuso sexual, possam buscar embasamento teórico até, para que dentro da profissão de vocês consigam atuar em favor da proteção dessas pessoas. Uma outra situação que eu quero contar, um outro relato, é de um otorrino que, ao consultar um menino,
uma criança. Ele identificou na entrada da orelha do menino algo que parecia com sêmen. E aí, tendo identificado isso, ele tomou as medidas necessárias para entender aquilo ali e para orientar a família de acordo com o que ele tinha percebido. Uma outra situação é de um dentista que, ao consultar uma criança, identificou que o palato duro daquela criança estava muito mais fundo do que o normal. E aí aquele dentista percebeu que aquela criança sofria abuso sexual e que aquele palato duro, de cor diferente, de profundidade diferente, indicava a prática de sexo oral de um adulto com uma criança. Uma outra situação de uma mãe de um menino de 2 anos. A mãe pediu a uma amiga dela que ficasse com a criança. E aí, quando a mãe volta da rua, depois de ter feito o que ela precisava fazer, ela fala para aquela amiga dela: e aí? Como é que ele ficou? Ficou bem durante o dia? E aí a amiga dela responde assim: olha, foi tudo bem, se alimentou bem, interagiu, foi ótimo, tranquilo. Mas uma coisa que eu não estou entendendo, ele não deixou trocar a fralda dele, ele tá o dia inteiro, a fralda tá lotada, já tá vazando, e ele não deixou trocar. E aí a mãe dá uma risadinha, aí fala assim: ele disse alguma coisa? E aí a amiga respondeu: ele disse que eu não podia ver as partes íntimas dele. Você vê, menino de 2 anos, né? Então, quando a gente, como pai, como mãe, como profissional, como indivíduo, como cidadão, tem informações, é possível passar essas informações adiante. É possível proteger as crianças, proteger os adolescentes. É possível conduzir as situações da melhor forma. Então, algo que aquela mãe ensinava para aquele menininho que só tinha 2 anos, aquele menininho conseguiu aprender e conseguiu aplicar. E ele não deixou que aquela moça visse as partes íntimas dele. Uma outra situação é que você, como psicólogo, por exemplo, se você não entende sobre o assunto abuso sexual, se você não tem uma carga de leitura, se você não tem uma carga de pesquisa sobre isso, como que você vai lidar com casos como esse dentro do seu consultório? Você, por exemplo, promotor, você, por exemplo, profissional da segurança, profissional da informática, será que você tem como atuar de maneira a proteger crianças e adolescentes? Será que tem algo que você pode fazer que vai impactar positivamente em vidas que tenham sido vítimas ou testemunhas de abuso sexual? Será que você pode fazer algo para prevenir o abuso sexual? Vou contar só mais um relato. Um menininho de 5 anos chegou para a mãe e falou assim: mãe, hoje na escola aconteceu um negócio engraçado. E a mãe: me conta, o que houve? E aí o menininho falou assim: mãe, a minha amiguinha fulana, a gente estava na fila do refeitório e aí ela puxou a calcinha para frente e me mostrou a parte íntima dela. E aí a mãe fala assim: mas e aí, o que você fez? Aí o menininho responde: mãe, eu fiquei curioso, eu quis ver. É mesmo, meu filho, você quis ver? E aí ele confirmou para a mãe que quis ver, fez ali alguns comentários sobre o que ele tinha visto. Mas por que eu estou contando isso? Porque um filho que não tem confiança na mãe, que não percebe que é possível estabelecer um diálogo com aquela mãe, um filho que não tem conexão com aquela mãe, ele não iria contar. E se ele não conta aquilo ali, aquela mãe não tem como continuar a orientá-lo. Aquela mãe não tem como nem mesmo sinalizar para a escola que uma situação dessa está acontecendo dentro da escola. Então é isso. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição deste episódio, vocês encontram os meus contatos nas redes sociais. Acesse lá. Um grande abraço e até a próxima.